Um estudo feito pelo Vaticano mostra um relatório onde a perseguição em sua 30ª edição contra os cristãos do World Watch List, os 50 países mais perseguidos, revelando que no último ano 5.621 cristãos foram mortos, 4.542 foram presos e 5.259 foram sequestrados. Em todo o mundo, mais de 360 milhões de cristãos sofreram um alto nível de perseguição e discriminação por causa de sua fé em Cristo Jesus. Uma entidade chamada Open Doors Only mostra que os cristãos sofreram perseguição por violência em sua própria pele. O exemplo disso é na Nigéria, onde o padre Isaac Ash foi morto domingo de 18. Durante uma audiência, o Papa pediu que rezassem por ele. A diocese de Minha, no norte da Nigéria, revela que o número de assassinatos é de 5.400 membros, segundo a WW List. Em 2022, o relatório mostra em 24 outros países que o resultado da equipe que aponta o relatório cita a realidade de 100 países no mundo e revela que em outubro de 2021 a setembro de 2022, 5.621 cristãos foram mortos, 4.542 foram presos, 5.259 foram sequestrados, incluindo a Nigéria. Isso simultaneamente, onde 2.110 igrejas foram atacadas. Na Coreia do Norte, país com o maior número de cristãos perseguidos, o aumento das prisões e o fechamento das igrejas, segundo o Open Doors, mostra pela lei do pensamento racionário que torna crime publicar qualquer material de origem estrangeira, inclusive a Bíblia. Somando a isso, seguem de perto a Somália, Iêmen, e Eritreia e Líbia. Estas nações, em sua maioria, que são islâmicas e muito mais intolerantes, onde a perseguição se revela pela radicalização das sociedades, tribais e extremismo. O extremismo é muito forte e a instabilidade doentia revela que a vida cristã tem que ser vivida em segredo. E sendo descoberta, corre-se o risco de morte. Assim, os lugares mais perigosos, segundo a Open Doors, são Nigéria e Paquistão, onde existe mais violência anticristã. Já no Irã, a fé cristã é vista como uma ameaça ao regime islâmico. O país cristão e as igrejas são ameaçados. O regime expõe os fiéis a maiores riscos, a exemplo o Afeganistão e Sudão. Em Myanmar, mais de 1.000 pessoas foram obrigadas a deixar de lado suas casas e se esconder ou fugir do país. Isso mostra o poder militar político tomado pela junta militar, que visa perseguir a minoria por professar a fé cristã. Porém, a história nos mostra que quanto mais se persegue a igreja, a tendência é ela crescer. Ou seja,
os irmãos se unem e se tornam mais fortes. A igreja, como a palavra de Deus diz, será perseguida, será maltratada, mas a fé que une os servos de Deus faz com que ela cresça. E temos que fazer o ID, ou seja, continuar evangelizando. Porém, a Bíblia nos diz que somos bem-aventurados quando somos perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós aborreceu a mim, disse Jesus. Oremos pela igreja que está sendo perseguida, pelos irmãos em todo o mundo, e possamos dobrar nosso joelho e ajudá-los através da nossa fé em oração. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 17 a 22. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles. E quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, que quer falar através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. O Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 24, e hoje nós vamos ler a partir do versículo 29, e diz assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão